A paz do Senhor, meus amados irmãos, iniciamos mais uma semana no nosso compromisso da jornada da leitura da Bíblia em um ano. Estamos no dia 45 do ano e vamos continuando a nossa leitura em nome de Jesus. Já chegamos no quarto livro do Pentateuco e quarto livro da Bíblia e estamos a ler hoje os capítulos 32, 33 e 34. Então, de posse da sua Bíblia, vamos estar lendo os capítulos agora, em nome de Jesus. E não deixa de chegar curtindo, deixando o seu like, para motivar mais pessoas a acharem este vídeo e também estar se inscrevendo para crescer este exército de leitores da Palavra de Deus, cujo propósito é a cada dia ler uma porção das Sagradas Escrituras e concluir toda a leitura da Bíblia em um ano. Vamos então, capítulo 32 do livro de Números. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote e Dibom e Jazer e Ninra e Esbom e Eleale e Sebã e Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: de certos varões que subiram do Egito de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. E se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão,
ao oriente. Então Moisés lhes disse: Se isto fizerdes assim, e vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças e as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem conosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim, deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu contorno. E os filhos de Gade edificaram a Dibom, e a Atarote e Aroer, e Atarote Sofã, e Jazer, e Jogbeá, e Bet-Ninra, e Bet-Aram, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, e Eleale, e Kiriataim, e Nebo, e Baal-meon, mudando-lhes o nome de Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias e chamou-lhes Avote-Jair. E foi-se Noba e tomou a Quenate com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Capítulo 33. Então, essas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor.
E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etam, que está no fim do deserto. E partiram de Etam e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram um caminho de 3 dias no deserto de Etam, e acamparam-se em Mara, e partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Aluz. E partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Ataavá. E partiram de Quibrote Ataavá e acamparam-se em Azerote. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no monte Zefer. E partiram do monte Zefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agigade. E partiram de Or-Agigade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Sim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade
de 123 anos, quando morreu no Monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram de Or e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas cidades dos Moabitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair a alguém, ali a terá. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Capítulo 34. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Azar Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este termo em Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo, este vos será o termo do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Or. Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate. E as saídas deste termo serão até Zedade.
E este termo sairá de Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Estes vos será o termo do norte. E por termo da banda do oriente, marcareis de Azar-Enã até Zefã. E este termo descerá desde Zefã até Ribla, para a banda do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e à meia tribo, porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam também a meia tribo de Manassés, recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia receberam a sua herança, daquém do Jordão, de Jericó, da banda do Oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartiram a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogli; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode; e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã; e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque; e da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azam; e da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selome; e da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. Amém, meus irmãos. Graças a Deus concluímos a leitura do dia de hoje para concluirmos a leitura anual da Bíblia. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e vamos prosseguir neste propósito em nome de Jesus. Até amanhã, fiquem todos com Deus.